Olá, gente. Sou Aparecida Rodrigues, professora de arte. E esta é minha primeira videoaula que estou a gravar para vocês. Que será disponibilizado o link lá na sala virtual, no Google Classroom, para trabalhar o eixo 6, Educação e Direitos Humanos, frente ao tema Gênero e Diversidade. Então, essa aula terá como objetivo propiciar reflexões sobre a aplicação de valores como ética, igualdade, cooperação, responsabilidade e respeito, executando o relativismo cultural, favorecendo assim a construção de uma sociedade com igualdade e oportunidade, baseada no princípio de valorização das diversidades. Nesta aula, vamos problematizar as relações do corpo com a arte, como veículo de expressão e comunicação, apresentando diferentes padrões de representação do corpo na história da arte e suas relações com os valores sociais e culturais de cada sociedade em seu tempo. Abordaremos também questões de gêneros, sexualidade e liberdade individual no uso do corpo pelas artes, apresentando o ser humano como agente social e produtor de cultura na construção de sua identidade e da autoestima. Então, nessa aula a gente vai visar a questões de gênero na sociedade, a fim de ampliar a visão dos alunos sobre o masculino e o feminino em nossa sociedade moderna, com vista a pensar sobre as relações que foram construídas de forma desigual, elaborar conceitos, identificar preconceitos e trabalhá-los. Então, vendo aí a forma como o corpo e sua valorização no decorrer da história foi visado por cada época. Então, o corpo é um objeto da arte desde as primeiras manifestações artísticas, se apresentando em uma diversidade de representações ao longo da história. É por meio do corpo que a humanidade projeta suas práticas culturais, sociais e políticas. Então, o corpo humano é sempre o elemento gerador e receptor de comunicação, ou seja, é a fonte e, ao mesmo tempo, o recipiente que interage com o ambiente e os outros corpos. Então, gente, diferentes propostas de manifestação do corpo na arte são apresentadas como forma de estimular um pensamento crítico e o entendimento do corpo em épocas e sociedades diferentes, considerando aspectos como diversidade étnica e cultural. Então, como a relação entre o pensamento de uma época e suas manifestações artísticas é sempre muito próxima, a visão do corpo em cada época pode ser apreendida por meio das obras de arte do período. Certo? Então, de idealizado a transgressor, o corpo chega à contemporaneidade como suporte, linguagem e ferramenta. Então, a expressão corporal está associada hoje a diversas práticas corporais, tanto no campo de conhecimento, em dança, quanto de comunicação. Então, são representativas na história da arte latino-americana as tensões entre a norma e a contraversão, a moralidade e a imoralidade, o clássico e o popular, o oficial e o extraoficial, o novo e o velho mundo.
Neste jogo de forças, observamos que a transgressão emerge de uma espécie de saturação diante de situações limite, visto que a ação de transgredir põe em cena o extravasamento das relações, seja mediante um ímpeto novo de imaginação e criatividade, seja pela superação dos acontecimentos. Assim, a ideia de transgressão pode ser considerada como impulso de transformação em situações variadas. Então, nas artes, tais atitudes foram vivenciadas por meio da crítica à normatividade, a hierarquia dos valores e a interdição, bem como pela constatação dos limites de nossa própria linguagem. Nessa linha, observamos o aparecimento de obras que perpassaram ao menos 3 formas transgressivas, que são a arte que ultrapassa as regras da arte, a arte que destrói os tabus e a arte de resistência. Então, o corpo na pré-história. Então, na pré-história, uma das primeiras representações do corpo humano na arte, que se tem conhecimento, são as Vênus do período paleolítico. Então, entre elas, a Vênus de Willendorf, que é uma pequena escultura tida como uma representação humana de proporções irreais da anatomia feminina. Então, suas formas levam a crer que se trata de um autorretrato seguindo a maneira que as mulheres pré-históricas enxergavam seus corpos em uma época sem espelhos. Então, de lá para cá, a representação da figura humana passou por diversos padrões estéticos, e estudá-los nos leva a entender sua influência em como expressamos a nossa imagem na contemporaneidade. Na civilização egípcia, os egípcios, por exemplo, eles possuíam rigorosos padrões estéticos. Suas representações eram feitas sempre a partir do seu ângulo mais característico, de modo que o rosto era representado de perfil com apenas um olho. Então, assim como visto frontalmente, na lateral do rosto. Então, essas regras lhes permitiam incluir tudo o que eles consideravam de essencial na imagem humana. Além disso, o tamanho das figuras era extremamente importante, porque indicava a posição social da pessoa em questão. Nesse caso, o faraó, que a maior personalidade na época, era representado maior que sua esposa, e consequentemente ainda maior que um criado. Aí representa essa característica aí da arte egípcia, da valorização do corpo, na forma como o corpo era representado, mostra aí o poder já de diferenciação entre os povos. Então o faraó era a autoridade máxima do período, então ele tinha que ser representado de forma diferente. Então, mesmo que isso fosse na questão do tamanho da imagem. Então, isso traz aí a principal característica dessa arte, aí por exemplo, da pintura egípcia. Essa característica é o baixo relevo, são os baixos relevos egípcios, e a representação de figuras humanas. Então, segundo a lei da frontalidade, ou seja, com a cabeça e os pés de perfil e o resto do corpo de frente. Então, existia essa lei aí que se chamava a lei da frontalidade. Então, na época não era permitido
a pintura, seja a escultura, tinha que ser produzida a partir dessa lei. Outro momento da história, que a gente vai conhecer um pouco da história aí de como era a valorização do corpo humano, é a Idade Média, né? Na Idade Média. Então, esse período histórico que conhecemos como Idade Média, ele se estendeu do século V ao século XV, foi marcado pelo declínio do Império Romano do Ocidente, e estendeu-se até o início do Renascimento e das grandes navegações. Então, a Idade Média foi, sem dúvida, um dos períodos em que a sociedade europeia viveu mais estritamente a falta de mobilidade social. Havia uma distinção muito clara entre nobres e camponeses, além do clero. Então, nesse período, as representações sobre o corpo e suas representações morais e sociais dependiam exclusivamente da classe social a que pertenciam. Então, a partir desse contexto, temos uma época formada por uma sociedade feudal, e dividida por nobres, clero e servos. Então, onde a partir desse contexto representativo, o corpo era apenas fontes de luta, procriação e instrumento de trabalho para as classes mais baixas. Então, assim, na visão do Papa Gregório, por exemplo, ele falou que o corpo é abominável vestimenta da alma. Então, aí dá pra gente já, a partir dessa frase do Papa Gregório, já dá pra gente ver a questão do quanto prevalecia aí a questão da religiosidade, né, do poder religioso, nesse período aí da Idade Média. Então, ao longo da sociedade ocidental, né, o corpo foi transformado e fragmentado de acordo com os objetivos do poder, né, objetivos assim de poder, de torturar, de poder de tortura e de beleza na organização política da sociedade. Durante esse período da Idade Média, né, o corpo ele foi visto como pela igreja como algo pecaminoso, né? Nessa postura de pensamento, a igreja passou a emitir padrões durante o ato sexual. Então, para que houvesse controle da população e para que todos passassem a ter uma noção de pecado quanto ao ato sexual. Então, fosse praticado de forma desvairada. Com o impacto, né, o homem medieval induzia a crer nos dogmas criados pela supremacia da igreja como o surgimento do inferno, do diabo, do purgatório e do pecado. Então, a homossexualidade também esteve presente nos parâmetros da sociedade medieval, né? É um pouco complexo falar sobre o assunto na Idade Média, uma vez que tínhamos uma sociedade guiada e controlada pela igreja. Outro momento da história que traz uma nova visão sobre o corpo, já com grandes mudanças, foi no período renascentista, né? Então, com a influência do grego romano antigo, os estudos sobre perspectiva, a principal característica é demarcada pela anatomia, né? Bem representada, que foi bem representada a anatomia humana aí nas esculturas do período renascentista. Então, parte disso advém dos padrões artísticos gregos que buscavam retratar a figura do ser humano com extrema complexidade. Então, algo facilmente
encontrado nas esculturas dessa época, como podemos ver na escultura de Davi, do escritor renascentista Michelangelo. Ao comentar, né, a obra de Michelangelo e sua busca pela representação do sagrado na matéria escultórica, Argan diz que pelas artes da figuração chegava-se à noção do divino ao vê-lo espalhado nos semblantes do que era criado. Então, o belo representando num corpo, ou seja, representado num corpo ideal, perfeito, seria a evidência da proporção divina e o desejo do sagrado se comunicar com os homens, revelando-lhes aí seus mistérios. Outra obra que apresento a vocês é a obra O Nascimento de Vênus, né, do pintor renascentista Sandro Botticelli, né? Então, o corpo feminino da Vênus nua é o centro do quadro. Então, nele nota-se uma preocupação semelhante à do período helenístico, ou seja, helenístico, né, com a representação humana. Então, algo bastante característico do Renascimento e que passou a interferir no ideal de corpo feminino, tanto na arte quanto na vida em sociedade, né, até os dias atuais. Então, influenciando principalmente as ideias de beleza feminino que possuímos na nossa contemporaneidade. Então, assim, o bonito é ser uma mulher alta, né, visando aí os padrões de beleza, né? Então, o bonito é ser uma mulher alta, magra e de proporções quase inalcançáveis. E, no entanto, as obras renascentistas aí, essas obras aí, nunca representam um espelho fiel da realidade. Elas nunca representavam o que era de real, de fiel na realidade. Na verdade, elas carregam sempre a impressão, né? A impressão do intelecto de quem as criou. Outro exemplo aí relevante, né, dessas mudanças aí no decorrer do tempo da história da arte se encontra nas vanguardas artísticas europeias. Nas vanguardas foi a possibilidade de simplificação das formas, né, no movimento cubista, que possibilitou novas configurações artísticas e deu origem a esculturas como O Homem que Aponta, de Alberto Giacometti, e pinturas como As Meninas de Avignon, de Picasso, que como vocês podem ver aí na obra do lado, né? Então, essas mudanças que demonstram que para figurar o ser humano não necessariamente é preciso o compromisso com a realidade ou com o detalhamento da obra, com o detalhamento da obra da anatomia, como nas esculturas gregas. Felizmente, rupturas são bastante comuns na história da arte. Essas rupturas são comuns na história. E aí, agora a gente vai abordar um pouco sobre a questão da contemporaneidade. Então, na contemporaneidade, eu vou abordar o corpo nas performances, né, nas performances artísticas, né, em artes cênicas, por exemplo, né, na dança. Então, na performance, o corpo é a obra, né? Numa apresentação de performance, o corpo é a obra. A obra ela está como fruto de uma crítica, resistência a uma ordem com dupla natureza coercitiva,
a econômica e a moral, as performances instauram uma prática onde o corpo possa ser sujeito de si mesmo, buscando transformar não só a sociedade, como queria Marx, né, mas a própria vida. Então, o corpo agora passa a ser o lugar de um discurso e de uma prática onde o mundo e seus discursos disciplinares é questionado. Então, as performances questionam com força a identidade sexual, os limites corporais, a resistência física, as relações homem-mulher, a sexualidade, o pudor, a dor, a morte, a relação com os objetos, entre outras coisas aí, segundo Breton. Como, por exemplo, cito vários artistas nacionais e internacionais, né, que nas últimas décadas usaram a linguagem corporal de forma mais enfática, né, como Michael Jackson. Entre esses artistas temos Michael Jackson, temos Lady Gaga, temos Madonna, Rita Lee, o Teatro Mágico, que é um grupo aí brasileiro que está fazendo história, abordar questões sobre essa integração de linguagem que é apresentada em seus números no palco. Foi questões do Enem 2018, certo? Então, Gabi Amarantos. E entre esses artistas eu quero citar um grande astro da música popular brasileira que se chama Ney Matogrosso. Então, esses astros aí trazem em seus números a linguagem corporal. Então, eles valorizam o corpo como instrumento artístico. Eles usam os seus corpos como materialidade na arte. Então, as performances desses artistas mostram suas caracterizações de gênero, de aceitação, de autoestima. Já que estamos falando de arte contemporânea, não tem como falar de arte contemporânea e não falar da evolução tecnológica, né? Que a gente sabe o quanto o mundo mudou quando começa a surgir aí o avanço da internet, né? O avanço da tecnologia, cada dia surgem novos aparelhos com novas ferramentas e com isso se expandindo a cada dia mais. Mas nunca paramos para fazer uma pergunta: será que a sociedade está preparada para receber, para viver com essas mudanças, com esse avanço tecnológico? Né? Então, assim, será que a sociedade está preparada para viver com as diferenças na sociedade? Quando falamos em questão de gênero, em questão de cada um viver a sua forma de ser, da forma que quer. Então, não tem como falar nessa mudança contemporânea e não falar das tecnologias. E quando fala-se em tecnologia, não tem como não falarmos de fake news, né? Porque todas as vertentes da arte, da economia, da cultura, na sociedade, está ali plantado as fake news, que são as notícias falsas, que surge a partir aí de redes sociais, e com isso outras pessoas, sem averiguar o seu conteúdo, se é verdadeiro, espalham para o mundo inteiro as informações falsas, né? E o fato de tudo isso é que as fake news têm preocupado as sociedades inteiras pelos danos reais causados a indivíduos e instituições. Então, causa danos na vida de cada um, na vida de todos, e também quanto nas instituições. Então, sua onipresença vem ameaçando desde a democracia. As fake news, ela ameaça desde a democracia, passando pela política, pela economia e outras áreas. Até a segurança do cidadão comum, construindo assim uma verdadeira indústria da desinformação.
Então, quem passa notícias falsas não tem informação e nem cultura, uma cultura de pelo menos procurar saber se a informação ela é verídica. E isso cabe a cada cidadão que usa as redes sociais, que tem domínio das tecnologias. Né? Assim, porque assim como elas trazem informações, ela traz também desinformação. E isso é importante, não podia deixar de, nesse momentinho, finalzinho da aula, não falarmos essa questão da fake news, que é algo que está cada dia mais aumentando aí no mundo da propaganda, no mundo da arte, no meio político, né, na sociedade, e isso prejudicando a vida de muita gente. Então, que não procura ter informação, né? Prejudica usando notícias falsas, usando imagem de pessoas. O mundo da cultura dos artistas é um meio que sofre muito com questões de fake news. Então, muitas questões falsas sobre determinados artistas, seja no mundo da dramaturgia, seja no mundo da música, seja no mundo da dança, seja vendo também a questão do preconceito, a questão da liberdade de expressão de cada um. Existe essas injúrias usando as redes sociais para degrinir e transmitir notícias falsas usando essas tal aí das fake news. Então, muitos veículos de comunicação têm sido criadores ou propagadores de fake news. Então, é no corpo que se escreve a história humana. Diante do que vemos aí, do que vimos durante o decorrer da aula, a gente observa que é no corpo que se escreve a história humana. Seus modos de fazer, sentir, sua humanidade concreta, de sonhos e desejos, de trabalhos e invenção. Como também como a representação de si mesmo dentro da cultura. Então, o corpo humano não é só isso, né, dentro de uma cultura. Né, ele não é só isso. Ele é, no entanto, mais que o alicerce do homem. É a figura central na representação de si mesmo dentro da cultura. Um lugar, portanto, ideal para se conhecer a si mesmo. E mais profundamente, ser guiado pela sensibilidade da arte. Então, todo mundo tem um corpo. Né? Todo mundo tem um corpo. Ou melhor, é um corpo. Todo mundo tem um corpo, mas é melhor, é um corpo. Mente e corpo não estão separados. E na matéria do corpo que ocorre a vida. É na matéria do corpo que ocorre a vida. Olha como isso é muito importante para a nossa reflexão. Então, diante do que foi falado, né, aqui abordado sobre a história do corpo e sua valorização na questão da diversidade de gênero, como o corpo foi visto em épocas diferentes, né, a gente viu pré-história, a gente viu egípcia, a gente viu Idade Média, Renascimento, vanguardas e contemporaneidade. A gente viu que cada época dessa abordou uma história diferente em utilizar o corpo humano como materialidade artística. E nossa proposta de atividade está disponível lá na plataforma do Google Classroom, certo? Será uma mesa redonda que vamos discutir e refletir acerca do tema gênero e diversidade através do aplicativo Google Meet e a montagem de um quadro generificado, né? Então, nesse quadro, nessa tabela que vocês vão montar, após a proposta de atividade, após o debate, a mesa redonda que nós vamos fazer usando o Google Meet, para discutir essa questão de gênero na atualidade, de gênero e diversidade na atualidade. Nós vamos fazer essa montagem desse quadro, então, especificando nesse quadro, na visão de vocês, o que pertence ao gênero feminino e masculino.
Até a próxima.